Olá, professor Alexinaldo, e esse é o curso de Cinemática Queda Livre. Nessa primeira parte vamos ver os conceitos básicos e na segunda parte vamos fazer a resolução de exercícios. Ok? Então, vamos prosseguir. Esse conteúdo está disponível no meu blog, cursoalexfisica.blogspot.com, e você encontra ele na coluna de assuntos clicando em Move, movimento uniformemente variado, e também no meu canal no YouTube, na playlist cinemática. Se você esquecer o endereço, basta colocar o nome Alexinaldo na pesquisa do Google. O primeiro que aparece em cima é logo o blog, basta clicar. E também está disponível na plataforma Moodle do colégio. Essa sequência de slides está ali, queda livre, em formato PDF. Ok? Bom, queda livre. Primeiro, vamos compreender cada termo desse. Queda é o tipo de movimento acelerado que se dá ao abandonarmos, a partir do repouso, um corpo imerso num campo gravitacional. O sentido do movimento é o do centro de massa do corpo que produz o campo gravitacional. Então, para o planeta Terra, seria um movimento no sentido do centro do planeta. E livre? Livre do quê? Livre dos atritos. Então, é sem atritos com o meio no qual ocorre a queda. A rigor, este tipo de movimento só se dá no vácuo, onde não existem partículas para se chocarem contra o corpo, oferecendo resistência. Ok? Mas nós podemos, a depender da forma e peso dos corpos, desprezar os efeitos do atrito atmosférico. Lembre-se que física é uma ciência aproximada. E quando a aproximação é boa, não tem problema nenhum ser utilizada. Então, se o corpo tem um formato, vamos supor, esférico, é um corpo pesado, e a queda se dá nas proximidades da superfície, a resistência do ar atua tão fracamente que pode ser desprezada. Ok? Tudo vai depender da aerodinâmica do corpo. E retornamos então a estudar mais uma vez Galileu. Lembre-se que quando nós tivemos o curso de evolução das ideias de força e movimento, nós vimos que Galileu foi o principal cientista a refutar as ideias da física de Aristóteles. E uma das ideias é a ideia de queda dos corpos. Para Aristóteles, os corpos mais pesados caíam com maior velocidade. Galileu mostrou que isso era falso. E, além disso, Galileu mostrou que a queda se dava de modo acelerado, ou seja, o corpo percorria distâncias cada vez maiores para iguais intervalos de tempo, ou seja, o corpo caía aumentando a sua velocidade. Ok? Então, você tem aqui um corpo que, ao ser abandonado, ele ia percorrendo verticalmente distâncias cada vez maiores. E nós vimos que, obedecendo a proporções ímpares, lembra? Se esse primeiro trecho era x, o outro era 3x, o seguinte 5x, o próximo era 7x e por aí vai. E isso para iguais intervalos de tempo de 1 em 1 segundo. Só que trabalhar na vertical, na época de Galileu, era muito complicado, porque os melhores relógios que eles tinham na época eram relógios gotejadores de água. E o movimento vertical, ele é muito rápido, porque o campo gravitacional da Terra é muito intenso. O campo gravitacional da Terra é de 10 newtons por quilograma. Significa dizer que para cada 1 quilograma de massa do corpo, o campo gravitacional da Terra, que é um campo de força, aplica uma força de 10 newtons. A gente está aqui aproximando, né? Na verdade é 9,81, mas a gente aproxima para 10. Em sentido ao centro da Terra. Então, para cada 1 quilograma do corpo, se recebe uma força de 10 newtons apontando para o centro da Terra. Agora lembre que Newton é uma unidade de medida de força e pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, o que é na verdade 1 Newton? Você pode dizer que é 1 quilograma multiplicado por 1 metro
por segundo ao quadrado. Então, nós também podemos escrever a intensidade do campo gravitacional de outra maneira. 10 vezes. No lugar de Newton, colocar o que ele é. Quilograma, metro, por segundo ao quadrado. E dividir tudo isso por quilograma aqui embaixo. Então, a unidade de massa será cortada e aí o campo gravitacional pode ser dado em termos de aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer que quando o corpo está imerso no campo gravitacional da Terra, que aplica 10 newtons de força para cada 1 kg de massa, ao ser abandonado, ele cai, aumentando a velocidade dele 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Ok? Bom, então, era difícil trabalhar, na época dele, diretamente na vertical. O que foi que ele fez, então? Desenvolveu um trabalho com planos inclinados, porque ele sabia que aqui a aceleração seria menor. E como é que se determina a aceleração de descida de uma esfera em um plano inclinado? Aí você tem que lembrar que o peso ele é sempre desenhado assim, apontando para o centro da Terra. Então aqui está o centro do planeta lá. O peso é uma força que sempre aponta para o centro da Terra. E o peso, neste caso, executa duas funções ao mesmo tempo. É o peso que faz com que a esfera mantenha contato com a superfície e é também o peso que faz com que a esfera desça o plano inclinado. Então, isso acontece porque o peso pode ser decomposto em duas componentes. A componente PY, que é responsável por manter o contato da esfera sobre o plano inclinado, sobre a superfície do plano inclinado. E o plano inclinado, então, vai reagir a essa força de contato através da força normal. Ok? E o Px, que é a componente do peso responsável por fazer a esfera descer. Veja que, na verdade, essa daqui é a força normal que o plano inclinado P exerce sobre a esfera E. Aonde é que está a reação a essa normal? Está aqui, no plano inclinado. Essa daqui é a força normal que a esfera aplica sobre o plano. Veja que esses dois vetores vermelhos constituem um par ação e reação. Ambos têm mesma direção, a direção y, têm sentidos opostos, mesma intensidade e não se anulam porque atuam em corpos diferentes. A normal do plano inclinado sobre a esfera está na esfera. A normal da esfera sobre o plano inclinado está no plano inclinado. Então, essas forças não podem se anular porque elas não estão no mesmo corpo. Agora, já a PY e a normal NPE, essas duas aqui se equilibram. Então, nós podemos dizer que na direção Y ocorre mecanicamente o estado de equilíbrio. Por que isso? Porque PY tem o mesmo valor da força normal que o plano inclinado exerce sobre a esfera. Em módulo, eles têm a mesma intensidade, então eles se equilibram. Agora, na direção X, não existe equilíbrio, existe a aceleração. E se existe aceleração, ela está sendo regida pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Por que isso? Porque na direção x, o Px está livre, ninguém está contrapondo o Px, porque é um plano inclinado sem atritos. Ok? Então, veja, nós colocamos aqui os ângulos θ, o ângulo da base do plano inclinado, e o ângulo φ, que é o ângulo do topo do plano inclinado. E dá para ver o seguinte, a altura do plano inclinado aqui é paralela ao peso. Por outro lado, a superfície do plano inclinado é paralela à direção aqui do Px, ou seja, a altura do plano inclinado e peso. Superfície do plano inclinado e Px.
essa reta é paralela a essa e essa reta é paralela a essa. Logo, esses ângulos devem ser obrigatoriamente iguais. Se o de cá é φ, o de cá também é φ. Então, é por isso que no próximo slide a gente já coloca direto aqui, ó, o ângulo φ. E veja que o plano inclinado tem um ângulo de 90, o ângulo φ, e o terceiro ângulo é θ. Um outro triângulo que tenha φ e tenha 90, só pode ter como terceiro ângulo quem? θ. Então, esse triângulo daqui, que eu vou colocar esses tracinhos aqui amarelos, esse triângulo daqui é o que vai nos dar o que a gente precisa. A determinação do px. Não precisamos determinar py, porque a gente já viu que py se equilibra com a normal. Então, quem está livre é px, ele precisa ser determinado. Então, vamos lá. Veja, preste atenção. Olhando para esse triângulo que está com traços amarelos, olhe para o ângulo θ e veja quem é px. Px é o cateto oposto. Então, quando você olha para um ângulo e olha para o seu cateto oposto, a relação trigonométrica que você deve lembrar é seno. Seno de θ, então, vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, P. Então, fazendo a multiplicação cruzada, Px vai ser igual a P vezes seno de θ, ok? E o peso é o quê? É a massa multiplicada pela intensidade do campo gravitacional. Então, Px é igual a mg seno de θ. Tudo bem? Então, por isso que no próximo slide, a gente já coloca direto aqui, ó, esse ângulo como θ e já faz o estudo do seno. Px é igual a mg seno de θ. Só que Px também é a força resultante, não é? Py e normal se equilibram, então a força resultante é apenas Px. Força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. E Px foi determinado agora, mg seno de θ. Veja que a massa não importa. Todos os corpos sem atrito que forem colocados nesse plano inclinado, pode ser uma bolinha do tamanho de uma bola de gude, ou pode ser uma esfera do tamanho de uma bola de canhão, não importa, basta não ter atrito, todas vão descer com a mesma aceleração, porque a massa não importa. Então, nós temos aqui, ó, a aceleração diretamente proporcional ao seno do ângulo θ, porque esse g é a intensidade do campo gravitacional e nós podemos dizer que ele tem um valor constante. Para toda a nossa troposfera, que é de aproximadamente 10 a 12 quilômetros, nós temos um campo gravitacional praticamente uniforme. Okay? E todos os nossos estudos serão feitos dentro da troposfera. Então, nós podemos dizer que quanto maior o ângulo, maior o seno, e aí maior vai ser a aceleração. Significa dizer o seguinte, que uma rampa muito inclinada, uma inclinação muito alta, vai produzir uma aceleração de descida muito grande. Uma rampa com pouca inclinação, ângulo pequeno, vai produzir uma aceleração de descida pequena. Tudo bem? Então, está escrito, ó, logo, quanto maior o ângulo θ, maior será o valor do seno de θ e maior será o valor da aceleração de descida. E o que seria então a queda livre? Se o ângulo θ for 90 graus, se você subir esse plano inclinado a ponto dessa superfície ficar vertical, se o ângulo aqui ficar 90 graus, você vai colocar a esfera para descer, na verdade, em queda livre, não é? Por quê? Porque o seno de 90 vale 1. E quando você fizer A igual a G vezes seno de 90, você vai estar fazendo A igual a G multiplicado por 1. Então, A igual a G. Ou seja, um plano inclinado com ângulo de inclinação de 90 graus funciona como queda livre. Nos estudos de plano inclinado de Galileu, ele percebeu exatamente isso, como já foi dito antes, não é? Ele percebeu que de 1 em 1 segundo, a esfera percorria distâncias cada vez maiores. Então, veja, no primeiro intervalo de 1 segundo, a distância percorrida foi dx. Depois, de 1
para 2 segundos, portanto, um ΔT de também 1 segundo, agora a esfera percorreu o triplo da distância anterior, da distância primeira que ele percorreu. Depois, no segundo intervalo de 1 segundo, aliás, no terceiro intervalo de 1 segundo, de 2 para 3 segundos, ele agora já percorreu o quíntuplo do primeiro percurso. Ok? E no quarto intervalo de 1 segundo, de 3 para 4 segundos, ele percorreu 7 vezes mais o percurso primeiro. Então, ele chegou à conclusão que corpos que têm uma aceleração constante, como é o caso daqui, né? Aqui nós temos um ângulo θ, a aceleração de descida vai ser igual a g seno de θ, uma aceleração constante. Quando a aceleração é constante e o corpo é abandonado do repouso, ele vai percorrer distâncias cada vez maiores, obedecendo a essas proporções ímpares em relação ao primeiro deslocamento. Tudo bem? Outra coisa que ele percebeu, que é muito interessante. Veja, quando ele está nessa distância daqui, ele já percorreu a distância dx mais 3dx, ou seja, ele já está na posição 4dx. E 4 é o que em relação a esse 2? 4 é igual a 2 ao quadrado. Por outro lado, quando ele está aqui, ele já percorreu 4 mais 5, ele já está na posição 9. E 9 é o que em relação a 3? É o quadrado de 3. Depois, aqui ele está na posição 9 e andou mais 7. Então, aqui ele já está na posição 16. E 16 é o que em relação a 4? É 4 ao quadrado. Ok? Então, ele percebeu uma coisa interessante. A posição instantânea do objeto é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Lembra da fórmula que a gente viu no estudo anterior? Da posição no tempo para o movimento uniformemente variado, ou seja, o que tinha aceleração constante, S igual a SO mais VOT mais A sobre 2 t quadrado. Se você levar em consideração espaço inicial igual a zero e levar em consideração que o corpo partiu do repouso, vai ficar assim, S igual a A sobre 2 vezes t ao quadrado. A sobre 2, a aceleração é uma constante. Uma constante sobre 2 é uma constante. Então, você pode dizer realmente que S é igual a K vezes t ao quadrado. K é essa constante aqui, A sobre 2. Então, realmente, a posição é diretamente proporcional ao quadrado do tempo no movimento uniformemente variado. Ok? Então, para intervalos iguais de tempo, a esfera percorre distâncias cada vez maiores, obedecendo às proporções de Galileu. No primeiro percurso, o primeiro dx aconteceu em 1 segundo. 1 segundo depois, o triplo de dx. Mais 1 segundo depois, o quíntuplo de dx. Mais 1 segundo depois, o sétuplo de dx. Então, veja que se tivéssemos aqui, o tempo se prosseguisse 5 segundos, o próximo percurso seria 9 vezes maior do que dx. E por aí vai, 11, 13, 15... Ou seja, a progressão do movimento com aceleração constante se dá em múltiplos ímpares do primeiro percurso. Ok? Veja quem é o primeiro percurso e você sabe todos os outros. É só seguir as proporções de Galileu. Tá bom? Então, esse daí é o plano inclinado que está no Museu de Galileu, que você pode visitar virtualmente através desse link que está sendo mostrado aí. Ok? Veja que realmente ele obedece às proporções de Galileu, tá vendo? Você tem aqui x, depois 3x, depois 5x, e aí vai 7x, e aí vai 9x, e aqui 11x. Então, realmente, para intervalos de tempo de 1 segundo,
né? Quando você abandonava uma esfera aqui em cima, a esfera atendia a essa progressão acelerada dessa maneira. Tudo bem? E como é que ficam as equações da queda livre? Levando-se em consideração a intensidade do campo gravitacional da Terra aproximada para 10 newtons por quilograma, que você também pode escrever em termos de aceleração, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Por se tratar de queda livre, nós vamos orientar o objeto na posição inicial igual a zero. Então, posição inicial igual a zero. Como é queda livre, ele partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. Então, a equação S vai ficar A sobre 2, t quadrado. Mas quem é esse A? Quem é a aceleração de um corpo em queda? Não é G? Então, fica S igual a G sobre 2, t quadrado. Se você levar em consideração que G vale 10, S igual a 10 sobre 2, t quadrado. Então, S, a posição, vai ser simplesmente 5 vezes t ao quadrado. A equação da posição em cada instante da queda. Depois vem a função horária da velocidade. Se você levar em consideração que a velocidade inicial é zero, porque o corpo é abandonado do repouso, você vai ter as velocidades calculadas assim, A vezes t. Só que no lugar da aceleração A, vai ser G da gravidade, GT. E você também pode ter a fórmula de Torricelli para queda livre. Esse termo vai ser zerado, porque o corpo foi abandonado do repouso. E aí você vai ter que a velocidade vai ser igual a 2 vezes a aceleração, que é g, vezes o ΔS, que é h. Esse h foi escolhido devido à palavra altura em inglês, ok? Então, velocidade ao quadrado igual a 2gh. Então, essas são as três equações da queda livre. E como é que a gente classifica o movimento queda livre? Veja, você pode colocar o referencial positivo para baixo ou dizer que o referencial é positivo para cima. A adoção do referencial é arbitrária. Tudo bem? Colocando o referencial positivo para baixo, a velocidade vai ter sinal positivo. E a aceleração da gravidade, que é para baixo, porque ela aponta para o centro da Terra, também vai ter sinal positivo. Quando velocidade e aceleração têm sinais iguais, você diz que o movimento é acelerado. Por outro lado, se você colocar o referencial positivo para cima, a velocidade vai ficar negativa. E a aceleração, que sempre aponta para baixo, também vai ficar negativa. Veja que, nesse caso, velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal também. Então, o movimento continua sendo acelerado. A única diferença é que, colocando o referencial para baixo, esse movimento será progressivo, enquanto que o de cá será retrógrado. Agora, nós, na enorme maioria das vezes, para queda livre, utilizamos o referencial positivo para baixo. Por quê? Porque é mais natural fazer assim. Imagine que você vai estimar a profundidade de um poço. Aqui está o poço e você está aqui. Olhando para o poço, aí alguém te pergunta, qual é a profundidade desse poço? Aí você fala assim, rapaz, eu acho que ele deve ter 10 metros de profundidade. Você falou 10 metros de profundidade, mas sem querer você fez o seguinte, ó, você se colocou no zero, no espaço inicial igual a zero, e você está dizendo que os espaços crescem para baixo. Você botou o referencial positivo para baixo e disse que aqui o fundo está na posição mais 10. Ok? Então, veja, nós sempre falamos que profundidades são positivas. Ninguém chega assim na beira de um poço e diz, esse poço deve ter menos 10 metros de profundidade. Ninguém faz isso. Ok? Então, como nós falamos profundidades positivas, vamos falar então
na grande maioria das vezes, que o referencial da queda livre vai ser positivo para baixo, porque é mais natural com o nosso dia a dia. Tudo bem? Bom, e aqui está a queda livre no nosso planeta. Lembra que esse slide foi mostrado lá no curso de evolução das ideias de força e movimento? Então, é assim que acontece. As equações estão aqui. Então, veja que no primeiro segundo, o tempo percorrido vai ser 5 vezes 1 ao quadrado, 5 metros. Está aqui, ó. No primeiro intervalo de 1 segundo, percorreu 5 metros e chegou a 5 metros. Ok? Depois, no instante 2, vai ser 5 vezes 2 ao quadrado, 5 vezes 4, 20 metros. Olha lá, no instante igual a 2, ele já vai estar na posição 20 metros. Ou seja, ele andou 5, depois andou mais 15 para chegar a 20. E 15 é o triplo de 5. Então, percebeu? X, 3x. Depois, no instante 3 segundos, vai ficar 5 vezes 3 ao quadrado, 5 vezes 9, vai dar 45 metros. É exatamente a posição onde ele está no instante igual a 3. Aqui, ó, 45. Por quê? Porque ele já tinha andado 20, andou mais 25 e chegou a 45. E veja que 25 é o quíntuplo do primeiro percurso x, que foi 5. Então, ele vai andar assim, x, 3x, 5x, 7x, 9x e por aí vai. Tudo bem? E as velocidades? A velocidade é simplesmente gt. Então, a velocidade 1 vai ser g, que é 10, vezes o tempo 1. 10 metros por segundo, ok? É a velocidade que ele atinge depois de 1 segundo. É essa velocidade aqui. Depois, a velocidade v2 vai ser 10 vezes o tempo de 2 segundos, 20 metros por segundo. É essa velocidade que ele tem aqui. A mesma coisa, v3 vai ser 10 vezes 3, dando 30 metros por segundo. É a velocidade que ele já tem aqui. Veja que a velocidade vai aumentando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40 e 50. A velocidade aumentou de 10 em 10 a cada 1 segundo. Justamente, a aceleração é de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Tudo bem? Para a gente compreender melhor, eu fiz esse triângulo aqui do lado. Isso daqui, pessoal, não é um plano inclinado, tá? É um triângulo. Para que é que serve esse triângulo? Para mostrar para a gente uma coisa interessante. Veja, a base desse triângulo, a base de todos esses triângulos aí, veja essa base, é um valor de velocidade, ó. Essa base vale 10. Para esse triângulo azul aqui, ó, para esse triângulo azul, a base vale 10. Enquanto que a altura é um valor de tempo. A altura vale 1. Como é que você determina a área de um triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Então, base 10, altura 1, 10 vezes 1, 10, dividido por 2, 5. E o que é 5? É exatamente o primeiro espaço percorrido, ok? É esse cara aqui, ó. É a posição 5 metros, tudo bem? Agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou pintar na cor verde esse outro triângulo. Veja esse triângulo aqui, tamanho da base dele. A base dele mede 20. E a altura agora? A altura mede 2. Calcule a área desse triângulo. Base 20, altura 2. Base vezes altura sobre 2 dá o quê? Dá 20. E quem é 20? É a posição S2. Olha ela aqui, ó. Percebeu? Porque você vai ter na base valores de velocidade e na altura valores de tempo. Então, quando você calcula isso, você vai estar calculando o espaço instantâneo em que ele se encontra, a posição, ok? Veja, a gente aprende lá, né, que num gráfico de velocidade versus tempo, a área do gráfico é matematicamente igual
ao espaço percorrido, não é isso? Então, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, calculando a área desses triângulos. Vamos fazer só mais uma vez. Então, veja aqui, ó, eu vou pegar agora esse triângulo vermelho aqui, ó. Veja aqui para esse triângulo vermelho, vamos lá. Base dele, 30. Altura, 3 segundos, ó. Altura 3. Base vezes altura sobre 2. 90 sobre 2, 45. Que é exatamente quem? O S3, 45. Olha ele aqui, ó. Ok? E por aí vai. Agora, tem uma curiosidade interessante. Eu vou apagar aqui essa pintura e mostrar para vocês o seguinte. Olha aqui o valor do ângulo desse triângulo. 84,29 graus. E esse ângulo serve para quê? Bom, dentro de um triângulo retângulo, você sabe que pode fazer seno, cosseno e tangente. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você for fazer aqui, ó, a tangente desse ângulo de 84,29 graus, você vai ter no primeiro triângulo cateto oposto, 10, sobre cateto adjacente, 1. No segundo triângulo, cateto oposto, 20, sobre o cateto adjacente, 2. No terceiro triângulo, esse aqui com a base 30 metros por segundo, ó, cateto oposto, 30, sobre cateto adjacente, 3. Em todos os casos, a tangente vai dar 10. E o que é 10? É exatamente a aceleração provocada pelo campo gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Por que aconteceu isso? Porque cateto oposto sobre cateto adjacente vai dar velocidade sobre tempo, e velocidade sobre tempo é aceleração. Então, no nosso planeta, aqui na Terra, esse ângulo é 84,29 graus. Na Lua, esse ângulo aqui é menor, porque a gravidade lá é cerca de 5 vezes menor. Tudo bem? Entendido aí? Bom, mas na realidade a atmosfera oferece uma força de atrito aos corpos em queda. Força de atrito esta que aumenta com o quadrado da velocidade do corpo. A força de resistência do ar pode ser escrita assim. Força de resistência do ar é igual a K vezes V quadrado, onde A é a área da seção transversal do corpo que atravessa o ar. Por exemplo, você pode cair de ponta cabeça ou com a parte frontal do seu corpo paralela à superfície. No segundo caso, a área é bem maior, e maior será a resistência do ar. Veja a queda desse paraquedista. Ele está caindo com a frente do corpo paralela à superfície. Então, toda essa área frontal dele aqui, ó, toda essa área A é que vai ser levada em consideração. Se ele estivesse caindo de ponta cabeça, a área seria bem menor. Com uma área maior, o que é que ele obtém? Ele obtém uma maior força de resistência do ar. E o objetivo é fazer com que essa força de resistência do ar se equilibre com quem? Se equilibre com a força peso. Porque quando o peso estiver exatamente igual ao valor da resistência do ar, ele vai ter uma descida com uma velocidade que não vai mudar mais. Ele vai ter uma descida com uma velocidade terminal. Uma velocidade de aproximadamente 200 km por hora, 55 metros por segundo, ou aproximadamente 50 metros por segundo. Vai depender muito de como esteja aqui a atmosfera, a densidade atmosférica aqui, ok? Mas é aproximadamente isso, de 50 a 55 metros por segundo, aproximadamente 200 km por hora, constante. Então, a partir daqui, ele vai ter uma descida com movimento uniforme. Tudo bem? Bom, o que é esse K nessa fórmula? É o coeficiente aerodinâmico, que tem relação com a forma do corpo.
A depender da forma do corpo, ele pode driblar com mais eficiência a força de resistência do ar. Geralmente, objetos pontiagudos possuem pequeno coeficiente aerodinâmico, o que faz com que atravessem o ar com maior facilidade. Então, veja esse exemplo aqui. Nós temos dois projéteis de armas de fogo, o projétil A e o projétil B. Os dois têm mesmo calibre e foram disparados da mesma arma, com a mesma potência da explosão da pólvora. Então, eles saíram da boca do cano da arma com a mesma velocidade v. Só que olha o que acontece. O projétil A tem frente ogival. Isso dá a ele um coeficiente aerodinâmico pequeno, porque ele vai desviar melhor as partículas do ar. Ok? Então, a força de resistência do ar vai ser menor. Significa dizer que o projétil A, por ter esse formato ogival na frente, ele vai conseguir ir mais longe, ele vai ter um alcance maior e o impacto dele no alvo também será mais energético. Ok? Por outro lado, esse outro corpo que tem a mesma área frontal, a área frontal é a mesma porque é o mesmo calibre, ó, essa área aqui da seção transversal é a mesma da de cá, a mesma área A da seção transversal, mas ele tem frente reta, a frente dele é plana. Então, o que vai acontecer? O choque direto das partículas do ar nessa parte plana vai fazer com que o coeficiente aerodinâmico desse projétil B seja alto. Isso vai fazer com que a força de resistência do ar seja alta para trás, ou seja, ele vai perder velocidade mais rapidamente. Ou seja, ele vai ter um menor alcance e também o impacto dele no alvo será menos energético. Veja que essa área A daqui, essa área frontal, é πr² e ela é igual nos dois projéteis. Okay? O que mudou foi apenas o formato da frente, que é justamente o que determina o coeficiente aerodinâmico. Tá certo? Então, devido à força de resistência do ar, os paraquedistas, enquanto caem frontalmente, seguem aumentando a força de resistência do ar, até que ela se equipara à força-peso. Então, veja o que acontece. Logo quando o paraquedista sai do avião, a força de resistência do ar sobre ele é zero. Mas assim que ele começa a cair, assim que ele começa a adquirir velocidade de descida, então aqui velocidade V1, começa a surgir aqui a força de resistência do ar. Essa velocidade vai aumentar para V2, aí a força de resistência do ar já aumenta mais. Essa velocidade vai aumentar mais para V3, e aí a força aumenta. Chega um momento, quando ele chega nessa velocidade terminal, que é uma velocidade maior do que V3, olha o que acontece, a força de resistência do ar se equipara com o peso, ou seja, a força resultante no paraquedista fica sendo zero. A partir daqui, então, a aceleração é zero e essa velocidade terminal ela fica constante. Então, vai passar a ter aqui um movimento uniforme, com aproximadamente 50 metros por segundo de velocidade, ok? Agora, essa é uma velocidade fatal. Ele não pode chegar com esta velocidade no solo. Então, o que ele faz? Ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, o que vai acontecer? Ao abrir o paraquedas, ele vai aumentar muito a área dele e também o coeficiente aerodinâmico, né? O paraquedas é um objeto côncavo e tem uma área muito grande. Isso vai fazer com que a força de atrito cresça muito, fique bem maior do que o peso. Então, você vai ter um movimento de descida, mas com aceleração contrária, porque a força resultante está para cima. Então, você, a partir daí, vai passar a ter um movimento de descida retardado. Ou seja, a velocidade que você tem, que era 50 metros por segundo, vai começar a diminuir, 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 até chegar ao valor de 5 metros por segundo. Essa daqui é a segunda velocidade terminal, que é uma velocidade segura para você chegar no solo, você não vai se machucar, ok? Aqui também, nessa velocidade, existe uma nova estabilização. O peso volta a ficar igual ao valor da força de resistência, de atrito do ar, ok?
Então, você sai dessa primeira velocidade terminal para essa segunda. Ok? Essa é a realidade da queda de um paraquedista. Tá certo? Bom, o que nós vamos ver nesse vídeo aqui é algo muito arriscado de um profissional, de um paraquedista, que resolveu não abrir o paraquedas, não usar o paraquedas e ser coletado através de uma rede. Então, assim, foi a maior queda sem paraquedas do mundo. Ele fez isso justamente por quê? Porque ele confiava na sua habilidade e porque a descida se estabilizou. Ok? Então, nós temos aqui o vídeo dele se jogando do avião. Vejam que os assistentes, os cameramans estão de preto, ele está de verde. Veja que a velocidade ali é aproximadamente 200 km por hora. Ele disse ali 193 km por hora. E a partir daí essa velocidade se estabiliza. Ela não aumenta mais. Os outros assistentes vão abrir seus paraquedas. E o paraquedista de verde prossegue. Ele prossegue confiando na sua habilidade de chegar na rede. Ele vai controlando para a direita, para a esquerda. Ele faz um ensaio de virar de costas e depois ele volta de novo para ficar de frente. Olha o ensaio aí, ó. E ele é recolhido por uma rede. Uma rede com uma altura de 60 metros do solo. Veja que ele não morreu, porque foi recolhido por uma rede, mas também uma rede que promoveu uma desaceleração que não foi muito drástica. Porque se a rede não fosse adequada, ele poderia morrer somente pela desaceleração sofrida pelo corpo, porque isso ia estragar os órgãos internos, o coração, o cérebro. Mais adiante nós podemos até fazer o cálculo da desaceleração sofrida por ele e mostrar que foi um valor menor do que 10 gravidades. Por isso ele não teve nenhum problema, ok? Agora, vamos ver uma coisa curiosa aqui. Suponha que um astronauta a partir do repouso, caia de uma altura de 2.000 metros na Terra e outro astronauta B, de mesmo peso e altura que A, e usando o mesmo uniforme. Isso é para dizer que eles têm o mesmo coeficiente aerodinâmico, tá? E a mesma área. Então, ele também caia, a partir do repouso, de uma mesma altura de 2.000 metros na Lua. Determine as velocidades dos astronautas imediatamente antes do impacto no solo. O que foi que nós já vimos? Nós já vimos que, devido à resistência do ar, o paraquedista que está caindo aqui, ó, ele vai ter, depois de certo tempo, a velocidade dele de descida estabilizada em aproximadamente 50 metros por segundo. Ele vai descer em movimento uniforme e é com essa velocidade que ele vai chegar no solo. 50 metros por segundo, por causa da resistência do ar. Okay? Ele vai ter a velocidade dele aumentada por alguns instantes, até que a força de resistência do ar equilibre o peso. A partir daí, ele desce a aproximadamente 193 km por hora, 200 km por hora, ou 50 metros por segundo, ou 55 metros por segundo, depende muito da densidade atmosférica aqui, tá bom? Mas ele vai ter uma descida mais ou menos aqui uniforme e vai chegar no solo mais ou menos aqui com essa velocidade, ok? Agora, do outro lado, na Lua, o que é que acontece? Nós vamos ter um ambiente sem atmosfera. No ambiente sem atmosfera, ele vai descer 2.000 metros, com uma aceleração bem menor, é verdade. Veja que a aceleração na Lua é 1,7
62 metros por segundo. Olha o tamanho do peso desse cara aqui, ó, na Terra, e olha o tamanho do peso dele na Lua. E o peso não muda, ok? Então, vamos lá. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a 2 vezes g vezes h. Torricelli, né? Então, velocidade final ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração aqui. Eu vou botar 1,62, ou botar 1,6, vou aproximar para 1,6, e para uma altura de 2.000 metros. Então, v quadrado, essa conta aí vai dar 2 vezes 1,6 vezes 2.000, vai dar 6.400. Então, ele vai chegar na superfície da Lua com a raiz quadrada de 6.400, ele vai chegar com a velocidade final de 80 metros por segundo. Ou seja, o impacto aqui na superfície da Lua vai se dar a 80 metros por segundo, muito mais energético do que na Terra. Não é? Apesar de na Lua ter uma gravidade cerca de 5 vezes menor, mas ele chega ali com uma velocidade maior, não é isso? Justamente por quê? Porque não temos gravidade, aliás, não temos partículas, não temos atmosfera, não é? A aceleração da gravidade aqui, ó, cerca de 6 vezes menor do que a da Terra, um pezinho pequenininho, mas mesmo assim o impacto foi mais energético. Por falta de campo, ou melhor, por falta de atmosfera na Lua. Ok? Bom, o que vocês devem fazer? A leitura e as questões do livro de Física Clássica, volume 1, capítulo 6, das páginas 111 até a página 127. Essa é a primeira parte desse vídeo. Na segunda parte, nós vamos resolver alguns exercícios, mas eu vou deixar vocês tentarem primeiro, ok? Então, daqui a mais uns 2 dias, eu publico a segunda parte, ok? Obrigado.